o que ia acontecer com o Palmeiras após a saída do Endrick. E a gente mesmo pontuou isso. Aquele último jogo dele foi uma virada de página e a partir dali começava um novo Palmeiras. E o Palmeiras tem jogado bem. Tem jogado. O Veiga cresceu de produção, o Estevão cresceu de produção, o Rony começou a aparecer mais, ontem voltou a jogar, o Flaco Lopes foi lá meter o gol dele de cabeça. Porque ele era um jogador tão grande, que ele ocupava um espaço e tinha um protagonismo tão grande que o jogo fluía naturalmente para ele. Era um jogo mais focado em procurar o Endrick do que em fazer as coisas coletivas acontecerem. Quando o coletivo começa a acontecer, todos os outros jogadores aparecem mais. Essa é a questão. E o Palmeiras está no momento melhor da temporada. Desde então, são os melhores jogos do Palmeiras na temporada. Eu preciso tomar cuidado com as palavras que a gente usa para isso, porque daqui a pouco vem o cara do Nhenhenhen na internet falando que absurdo, um craque como o Endrick dizer que o time melhorou com a saída dele. Mas eu não estou preocupado com esses caras, não. Não, eu estou fazendo um preâmbulo sobre o que eu vou falar. Na verdade, a saída do Endrick, ela proporcionou um melhor jogo coletivo. Pro coletivo foi interessante. A gente sabe de toda a qualidade que o Endrick tem. Inclusive porque eu enxergo o Estevão um jogador mais coletivo que o Endrick. Tão bom, ou talvez melhor, isso o futuro vai dizer, mas é um jogador, apesar de na partida anterior, teve alguns momentos que o Estevão carregou a bola quando poderia passar em lances capitais, isso é natural, é da oscilação da idade dele. Mas para o coletivo do Palmeiras, sim, o próprio Abel na coletiva, em outras palavras, falou isso. Eu não sei se eu sou da turma do nhenhenhé, mas eu ainda estou tentando entender isso aí. O Palmeiras fez grandes jogos com o Endrick também. Também, mas não do ponto vocês estão falando aí, eu não estou entendendo isso aí direito não, hein? Mas o desenvolvimento coletivo do Palmeiras melhorou. Do jogo do Vasco para cá, o jogo do Vasco também criou muito. Ainda tem essa coisa de aproveitar o número de oportunidades, né? Mesmo ontem, se você criou mais de 27 e fez 3, você precisou de 9 para fazer 1. E foi mais, né, Eugênio? Foi 28, né? 28 Eu fiz a conta 3 vezes 9, 27. Mas eu vejo um Palmeiras melhor. Você falou, pelo menos nos números, tal, a gente mostrou, mas não é só o número. O palmeirense está sentindo um jogo mais fluido. O jogo do Palmeiras está fluindo melhor. Contra adversários que exigiram, viu? Os últimos adversários do Palmeiras, o Bragantino foi jogos diferentes, né, professor? Pois é. O jogo com o Atlético Mineiro foi era uma estratégia. Contra o Bragantino foi outra estratégia e ontem foi diferente. Ontem, dos 3, foi o Palmeiras mais teve dificuldades defensivas. E foi exigido também. O Juventude jogou bem. Fez a dele. Mas foi um Juventude, por exemplo, diferente do Bragantino, que queria marcar alto. O Bragantino queria marcar a saída de bola do Palmeiras. O que o Palmeiras fazia? Lançamento, pegava a defesa exposta do outro lado. Ontem não teve isso. O Juventude não deu essa possibilidade de lançamento. Ele baixou sua linha e falou, vem que eu tô aqui. Vou bloquear aqui o menino, vou botar muita gente no meio de campo. E o Palmeiras demorou um pouco mais para achar o gol. E, ao mesmo tempo, quando recuperava essa bola, era muito eficaz o Juventude para chegar na frente. Mas nunca se desespera o Palmeiras, né? Se está com dificuldade, não se desespera. Faz o trabalho dele. Tranquilo, até achar o gol. Uma jogada no primeiro tempo, que até o pessoal que estava na transmissão entendeu que o Gilberto se enrolou com a bola ali. Para mim, foi o Murilo. Uma arrancada do Gilberto que vem no contra-ataque. O Murilo chega e dá um toquinho na bola e desarma o Gilberto na hora que ele ia finalizar. E aí entra em pauta também a qualidade, por exemplo, de um menino que está jogando, menino não o Gabriel, o Naves, que está jogando na zaga do Palmeiras e o time está indo. Né? Saiu o Luan, foi embora para o México, o Gustavo Gomes está na seleção paraguaia jogando Copa América, vem aqui o terceiro zagueiro. Ele está jogando e o Palmeiras está jogando e está ganhando. Encaixou uma sequência de vitória com bom rendimento. Isso é muito interessante da gente ver. E a maturidade, né, Eugênio? Porque você coloca qualquer outro time do campeonato, que tem um jogo como esse. O primeiro tempo, como fez o Palmeiras em casa, com a obrigação de procurar o gol, até procurou, também sofre estocadas. O jogo está difícil. Aí no segundo tempo você consegue abrir o placar. Aí um adversário murrinha, como é o Juventude, vai lá e empata. Qualquer outro time se abalaria. Você não sente o Palmeiras se abalar. A cabeça do Palmeiras não muda. Aquela coisa como é que é? Coração quente, cabeça fria e coração quente. E eu, cada vez que a gente vai vendo jogos do Palmeiras, eu fico pensando se o Palmeiras hoje não tem um elenco mais completo, talvez não tenha tantos nomes
badalados, como tem o Flamengo, né? O Flamengo, se não for o maior elenco da América do Sul, do Brasil, à frente do Palmeiras, ele está ali entre os melhores. Mas você vê, entra Fabinho, joga. Entra o Naves, ele acabou de falar aqui, joga. Flaco Lopes, titular, foi muito bem no Paulista. Sai, fica um tempo fora, volta, joga, faz gol. Rony fica um tempo na reserva, quando volta, ou faz gol, ou dá assistência, ajuda, é muito cornetado, perde gol, mas vai lá, jogo sim, jogo não, ele está decidindo. Ontem jogou Vanderlan, já falei do Fabinho, e todo mundo que entra faz a sua parte bonitinho e não parece que o time jogou com um monte de desfalque ou com jogadores reservas. Tô errado? É isso aí. O Palmeiras tem essa consistência e é uma casca, uma memória coletiva que vem de muito tempo, um trabalho longevo do Abel. E em pontos corridos, o Abel também aprendeu a entender como funciona. Que não é normal um time oscilar. Então a gente viu o Palmeiras no ano passado ter 4 derrotas seguidas. Agora está com 5 vitórias seguidas. Mas o Abel sabe que o campeonato não se define por isso. É longo prazo, o time necessita de reinvenções ao longo desse tempo e nisso o Abel é muito bom. Então perde o Endrick, eles já têm ali uma carta na manga preparada. E Luiz Guilherme. Exato, o Luiz Guilherme também vinha sendo bastante utilizado. Então o Abel é esse cara com muito repertório e a gente sempre ressalta a força coletiva do Palmeiras. Mas, por outro lado, nas campanhas de título do Palmeiras em campeonatos brasileiros, a gente sempre olhou ali uma cereja do bolo que fez a diferença no lado individual. 2022, a bola parada do Scarpa. E ali o Palmeiras aproveitando e usando muito bem. 2023, o Endrick surgindo ali na reta final e sendo muito decisivo para a conquista do título. Agora, em 2024, o Palmeiras continua com a força coletiva e tem como diferencial a projeção do Estevão. O Estevão pode representar para o Palmeiras o que o Endrick representou no ano passado, de ser o diferencial, de ser aquele algo mais, o cara que vai, num dia ruim, na Libertadores pode ser também, né? E esse jogador, mesmo num time super coletivo como o Palmeiras, faz falta. É necessário ter um cara como o Estevão, com estrela, com confiança, que tira um drible que ninguém espera, porque até mesmo o Palmeiras vai enfrentar defesas como a do Juventude ontem, que no primeiro tempo estava bem postada, muito pesado num garoto de 17 anos. O que o Estevão faz até aqui, nesse curto espaço de tempo, é algo que poucos jogadores fizeram, de surgirem com essa qualidade, com essa maturidade e demonstrando a personalidade que ele tem. Lembrando que daqui a pouco nós vamos falar muito do Fla-Flu, da situação desesperadora do Fluminense, do Flamengo, que assim como o Palmeiras, com vários desfalques, o Flamengo continua jogando e ganhando suas partidas. Da mesma forma que eu destaquei o Palmeiras, tem que destacar o Flamengo, nós vamos falar daqui a pouco. Então nós estamos vendo, em meio à Copa América com vários desfalques, o Flamengo segue na sua sequência de vitórias e o Palmeiras também. E o Palmeiras teve a volta do Dudu. Dá só uma olhada, ou prestem atenção, amigos e amigas do F360, na manifestação da torcida quando o Dudu é chamado e quando o Dudu vai entrar. Olha aí. Ao Eugênio, que na semana passada eu disse aqui, passada ou retrasada, que teve um negócio com o Cruzeiro, nem lembro mais, passada, né? Eu falei, o Dudu, ninguém vai lembrar esse negócio de Cruzeiro. O Dudu é amado. E eu errei. Porque eu falei assim, quando ele fizer gol e for decisivo, todo mundo vai esquecer. Nem precisou. Eu errei. Nem precisou Esqueceram ele fazer antes. gol, professor. Eu errei. Nem precisou ele fazer gol e ele já está nos braços da galera. Vamos ouvir o Dudu? Aí você fala, professor. Vamos lá. Passando para, primeiramente, agradecer vocês, né,
pelo carinho, pelo amor, pelo respeito que vocês demonstraram por mim hoje. Foram 10 meses, quase 10 meses sem jogar futebol, né? Isso para um jogador de futebol é muito difícil. E eu pude voltar a jogar hoje e ver o quão vocês têm respeito, carinho e amor por mim, né? Então, poxa, eu fico até um pouco sem palavra, né? Para agradecer esse carinho que vocês demonstraram por mim. Viu, professor, como eu errei? Nem precisou ele brilhar com a camisa do Palmeiras de novo. Mas você não errou sozinho, não. Eu também fui surpreendido pela intensidade da coisa, né? Bom, é uma posição que a torcida tomou. Cadê o assunto Cruzeiro? Ninguém lembra mais. Falei pra você. Ele é muito grande na história do Palmeiras, né? E eu acho que isso só mostra a bobagem que ele ia fazendo. na ida e vinda, só mostra a bobagem. Tem certas coisas que, como vários ídolos disseram, Ademir da Guia, Marcos indiretamente falou isso, tem certas coisas que 300 mil a mais de salário para quem já ganha bem, que talvez um contrato mais longo, não compram. A torcida do Palmeiras demonstrou mais do que, não sei se é um voto de confiança, porque voto de confiança você dá para quem ainda não fez nada na vida, né? O Dudu fez muito já. Mas, pelo professor, Palmeiras. Tem algo que eu acertei na minha interpretação. Quando o Abel Ferreira deu aquela coletiva para falar do Dudu, não de ontem, na semana passada, logo depois de todo o problema, eu interpretei. Falei assim, ele não usou essas palavras, mas na minha interpretação, o Abel Ferreira deixou claro, o Dudu vai jogar. Sim. Se ele estiver bem, ele vai jogar. E ele ainda falou assim, o que a gente espera dele é que ele corra, que ele marque, que ele faça gols. Aí o Abel Ferreira falou, eu estou a par de tudo o que aconteceu. Não fui ator principal, não fui ator coadjuvante. Ele se colocou fora do imbróglio Dudu, Leila Ferreira. E ele deixou claro, o Dudu, se estiver bem, vai jogar. Vai jogar. Já começou a Não estou dizendo que ele vai ser titular. É isso. Mas ele vai... Se ele estiver bem, ele vai ser titular, Breno. Vai jogar quando tiver. Você tem dúvida? Quando for útil, quando o time pedir. Então, mas o Abel deixou isso muito claro. Legal, estamos felizes com a volta do Dudu e foi bom também da parte do Abel que ele poderia ali, de certa forma, jogar um pouco do ranço da diretoria, que ficou, e até pelas palavras da Leila a gente percebe que o Palmeiras não ficou satisfeito com a postura do Dudu, para o campo. Mas ele não transferiu isso. Ele tratou o Dudu como um jogador do grupo, até pelos desfalques, então não teve o Lázaro no jogo, já perdeu mais uma opção para jogar pelo lado esquerdo, mas ele voltou o Dudu a jogar, ele dá oportunidade, mas fez uma ressalva e bateu nessa tecla. Para jogar, vai precisar ter dedicação e vai precisar recuperar o tempo perdido. E aí ele falou, ele está voltando com o comboio andando. Mas nenhuma novidade, Breler. O Abel, se não tiver bem com ele, Rony vai pro banco, Gabriel Menino vai pro banco, Patrick de Paula vai embora. Quem não tiver bem, não joga. Então, mas tem uma diferença agora do Dudu, que é a torcida ovacionou, virou a página, mas, por outro lado, o Abel, a diretoria, a comissão técnica ganharam força para, num momento de baixa, e aí estou falando do Dudu demorando a voltar à sua forma, caso isso não ocorra de forma imediata, para que ele jogue o que o campo pedir. Então, muitas vezes o torcedor... Você acha que o Abel ainda está com o pé atrás em relação a ele, então? Não, e esse pé atrás é plausível porque é um jogador de 32 anos que volta de uma lesão grave depois de 10 meses de inatividade. Não, isso é natural. Eu estou dizendo em relação ao negócio lá que quase rolou com o Cruzeiro. Eu não acredito que o Abel, isso vai gerar sequelas para o Abel e para a comissão técnica. Eu também acho Eles que vão não. avaliar a parte técnica. Mas um jogador do tamanho do Dudu, muitas vezes pela pressão, pelo que ele representa, a ansiedade do torcedor, o técnico tem quase ali a obrigação tácita de botar em campo. No caso do Dudu, agora, essa obrigação não vai existir para o Abel. Então, o torcedor, se tiver ali o time oscilando, mas o Dudu no banco, não vai gerar uma ansiedade como geraria se não tivesse rolado esse episódio do Cruzeiro. Então, com isso, esse episódio ajudou a fortalecer as convicções e as ideias da comissão do Abel. É coerência. Com o Abel sempre foi assim. Falou-se muito da relação entre Dudu e Abel, e entre outros jogadores e o Abel também, o Scarpa, por exemplo, já teria saído. Esse episódio do Cruzeiro deu oportunidade para muitas discussões sobre isso, discussões públicas, a gente acompanhou. Mas em nenhum momento o Abel pautou as suas atitudes como técnico por conta de um relacionamento que não seja bom ou que seja frio.
Nenhum momento. Quando o Dudu volta lá do mundo árabe, ele não entra imediatamente no time, como ninguém entra imediatamente no time. Eu nunca vi o Abel ser vingativo em relação ao Dudu nas suas atitudes. E agora a gente está vendo do mesmo jeito. O Dudu entrou quando o time precisou dele. Não quando houvesse uma grita. O Abel não se deixa levar por isso. Quanto a isso, eu estou tranquilíssimo. Ele foi muito claro naquela coletiva. Ele falou, está nos meus planos, vai jogar. Se ficar aqui, vai jogar. Foi o que aconteceu. E eu serei claro também ao lembrar que a partir de 26 de junho, todas as atrações dos canais ESPN você vai acompanhar lá no Disney Plus. Inclusive, meus filhos, minha esposa foram assistir divertidamente dois meus filhos ontem. Também. Eu não fui porque eu fiquei em casa para assistir os jogos. Eles foram ontem à tarde. Eu tinha que assistir o Fla-Flu, tinha que assistir a noite. E voltaram todos sorridentes. Eu fui. Adoraram.